Olá, tudo bem? Bem-vindos ao programa Projeto de Lei. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Diego Castro, o terceiro mais jovem do Parlamento baiano. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui e, por coincidência, o senhor também é o terceiro deputado que nós estamos entrevistando. Bem-vindo. Olá a todos, prazer enorme estar aqui, prazer todo meu, né? Poder aqui, dentro desse espaço, na maneira do possível, apresentar o que a gente tem aí de bom, né? Para a nossa sociedade. Deputado, o senhor é o terceiro mais jovem parlamentar e já da primeira vez que se candidatou a um cargo eletivo, foi eleito deputado estadual. Dos 417 municípios baianos, teve votos nos 409 municípios baianos. Como o senhor conseguiu atingir todos esses municípios, deputado? Bom, na verdade foi um trabalho em que nós já havíamos plantado há muito tempo atrás, né? Com o movimento de base, o Bahia Direita, que é o nosso movimento, uma plataforma que, inegável dizer, que não me ajudou a chegar nesse resultado, né? Nós tínhamos uma caminhada muito extensa no interior da Bahia, né? Inicialmente com cerca de 150 núcleos, e ao longo do processo eleitoral isso se pulverizou muito, né? Sobretudo com o trabalho aí voltado para difundir as ações do então presidente Jair Messias Bolsonaro. E a nossa caminhada durante essa campanha, pré-campanha e a campanha intensificou mais esse processo. E o resultado, graças a Deus, no dia 2 de outubro, veio nas urnas, que me surpreendeu, em 409 dos 417 municípios, né? Não esperava que ia ter essa pulverização toda, mas isso mostra que o trabalho foi além do que esperávamos e também nos dá um peso enorme de responsabilidade para essa missão de representar um estado quase que continental, né? Deputado, quantos quilômetros o senhor percorreu nessa caminhada toda na campanha? O senhor tem ideia? Ainda não parei para calcular, né? Se o pessoal da equipe puder me ajudar, mas alguns milhares de quilômetros, com certeza, nós percorremos aí. Cortamos a Bahia de norte ao sul, visitamos todas as regiões, né? Foram ao todo, da pré-campanha com a campanha, 111 cidades, no prazo de 11 meses. A pré-campanha começou já no final do ano passado. E foi uma campanha exaustiva, né? Bahia, um estado com muitos contrastes, né? Um estado, como eu disse aqui há pouco, quase que continental. E foi uma caminhada no qual pudemos, de certa forma, conhecer em loco os problemas de cada região e que nos ajudou muito na construção do nosso plano de legislatura. Deputado, o senhor é jovem, 30 anos, e o senhor iniciou no movimento estudantil muito jovem, mas Sim. Iniciou também com ações sociais ainda mais jovem, aos Perfeito. 12 anos de idade. Conta isso para a gente, para o telespectador. Bom, minha caminhada começa muito antes, né? Eu digo que a minha caminhada política começa muito antes da própria política, né? Foi através das atividades, das ações sociais, com 12 anos de idade, através do futebol, aliado com o evangelismo, eu comecei o meu primeiro projeto social, né? E dali foi um trampolim para o movimento estudantil. Unindo uma coisa com a outra, me deparei com o movimento estudantil, me tornei o primeiro presidente de Grêmio, declaradamente já naquele período, em 2011, de direita, conservador no estado da Bahia, um movimento em que historicamente é dominado pela esquerda, né? Os nossos ainda hoje, adversários, né? E até os dias atuais, né? Era um tabu até então, aquele presente momento, e nós conseguimos furar, de certa forma, aquela barreira, né? Daí veio a juventude partidária, uma coisa vai levando a outra, né? Foi quando me familiarizei com a primeira experiência de partido político, me filiei no meu primeiro partido político e ali comecei a caminhada política, né? Também me engajei em movimentos internacionais, né? Ao qual tive a oportunidade também de encabeçar determinadas organizações, principalmente aqui na América Latina. E foi daí que o nosso trabalho foi tomando contornos e no ano de 2017 decidi trabalhar algo mais em loco, né? Com o Movimento Bahia Direita, juntamente com outros amigos que também fizeram parte da fundação desse projeto e culminou hoje na nossa eleição para deputado estadual.
Deputado, quando o senhor fala que foi o primeiro presidente, né, de Grêmio Estudantil de Direita, eu tenho essa curiosidade, como foi essa inserção, deputado? Teve muita resistência naquela época? Porque o senhor é jovem, mas o senhor assumiu com pouca idade também a presidência de um Grêmio. E a gente associa, a população sempre associa a movimento estudantil à esquerda. Então, como foi essa inserção? Se houve resistência, se houve confusão? Como era naquela época? Bom, resistência sempre há, né? Quando você vem com uma linha diferente do que comumente em qualquer ambiente era acostumado a se ver, né? Causa sempre uma estranheza, vai causar um certo impacto, né? Foi assim minha primeira experiência, né? Eu tive muitos embates. Eu digo sempre que o Grêmio Estudantil foi a minha maior escola política, ali que eu aprendi a lidar com pressões 24 horas, a trabalhar com contrários, a dialogar, inclusive, ter essa necessidade de dialogar com contrários, né? E também aprendi o valor de ter firmeza nas nossas ideias, né? A gente nunca recuar nas nossas ideias, por mais cercado numericamente que nós estejamos, e isso desaguou hoje na minha vida política aqui no parlamento, né? Eu sou um deputado de oposição, né? A base governista aqui muito maior do que a oposição, evidentemente em todo o processo eleitoral, né? E a gente já chega com a oposição ainda um pouco mais reduzida, né? Aqui na casa. E dentro da oposição, faço posição um pouco mais, que muitos chamam de efusiva, uma posição um pouco mais incisiva, que é dessa linha mais conservadora nossa de fazer política, mas também não se furtando ao diálogo. Agora, sem dúvidas, naquele momento foi algo que causou espanto, né? Causava uma certa inquietação, uma certa curiosidade, né? Como é que a direita está no movimento estudantil? Como é que um conservador quer ser presidente de um Grêmio estudantil? Quais eram as principais bandeiras na época, deputado? O senhor se recorda? Olha, dá para lembrar? Vamos resgatar um pouquinho? Tinha sim. Eu lembro muito bem que naquele período se discutia a possibilidade de distribuição de preservativos nas escolas. Eu perguntava, bom, a gente não tem matérias que levem a refletir da questão da disciplina da educação sexual. Por que distribuir preservativos? Né? Ali foi a primeira polêmica dentro do mundo político. E aquilo causou um certo alvoroço, né? Eu me lembro muito bem que tive reuniões com a diretoria do colégio, com os contrários que aproveitaram da situação para causar mais pressão ainda no recém-cargo assumido, né, ali. E é algo assim, uma lembrança que traz até uma nostalgia, né, daquele tempo, porque ali era muito novo, eu estava conhecendo o ambiente de pressão política, né, e aquilo, sem dúvidas, foi fundamental e essencial para a minha formação. Eu lembro muito bem dessa polêmica, se graciosamente resgatou aqui, e é indispensável, né, para que tivesse toda essa minha formação, principalmente, Deus não faz nada à toa, né, tudo tem um propósito, de oposição, na qual está sendo minha primeira experiência já dentro de um parlamento. Né? Já chegou sendo oposicionista, né, deputado? Qual a expectativa do senhor aqui no parlamento? A gente viu que na primeira sessão ordinária o senhor já teve um embate com uma deputada estadual. Fala para a gente a respeito dessa expectativa do senhor aqui no parlamento baiano. Bom, como eu disse, eu entro aqui nesse parlamento como oposição, uma oposição respeitosa, responsável, consciente. Como disse também, não vou fazer oposição por fazer. Não tenho nenhum problema se vier uma pauta governista que dialogue com essa minha visão de mundo, né? Com essa minha visão, ao qual eu entendo de que perpassa as grandes chaves para o sucesso e para o progresso do povo da Bahia. Eu não tenho nenhum problema em votar favorável, mesmo vindo do governo aí contrário à minha linha de pensamento, né? Como eu digo, sempre nas oportunidades que eu tenho, se porventura tiver esse luminar conservador por parte do governo do Estado, eu não tenho nenhum problema em concordar com determinadas posturas. Agora, serei sim um deputado, como sempre foi a minha vida toda, uma pessoa incisiva nas minhas cobranças, né? Uma pessoa responsável nas minhas críticas, né? Por mais duras que sejam,
E essa vai ser minha postura aqui dentro e também a expectativa de um parlamento dialógico, né? Percebi que, em grande parte, essa essência desse parlamento atual, inclusive, do lado contrário, tem muito quadro bom, né? Bons debatedores, bons dialogadores, e isso é essencial para o sucesso da nossa atividade, que por mais que eu não consiga inicialmente ter número favorável para apresentação de projetos, né? Vai ser aí uma ferramenta para que, enxergando essa situação de minoria, a gente consiga, né, na maneira do possível, fazer com que, quem sabe, através das conversações, tornar nosso projeto realidade na vida dos baianos, né? Deputado, o senhor falou de minoria, mas a bancada do PL fez 4, né? Eu acho que superou até as expectativas aqui no parlamento. Imaginava-se que o PL faria 2. Eu lembro que eu sempre acompanhava com alguns parlamentares e tinha a numeração lá, né, de quem faria, quem entraria e tal. O senhor realmente foi uma grande surpresa, muitas pessoas não acreditavam. Parabéns pelo senhor entrar aqui no parlamento. Aí o meu questionamento é a respeito do PL, que é o partido do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ou seja, entrou também aqui no parlamento uma bancada conservadora, né, deputado? Com certeza, né? Eu acho que foi a grande vitória, embora o PL, que já não se esperava entrar com 4 deputados, conseguiu esse grande feito, né? Eu acho que o grande ganho foi, nessa casa, de fato, a gente ampliar a representação conservadora. A gente malmente tinha um deputado declaradamente conservador na legislatura anterior. Hoje temos aí cerca de pelo menos 2, né? A gente, por mais que seja numericamente parecesse pouco, né? Mas de uma legislatura para outra a gente dobrou, né? Se a gente seguir nessa progressão aí, no próximo, quem sabe a gente faça 4 conservadores, coloque 4 conservadores aqui nesse parlamento, né? E é importante para o contraponto, para um embate de ideias, né? Por mais que você tenha uma oposição, a gente não via esse debate um pouco mais filosófico, ideológico, aflorado. Muita gente diz que isso não faz muita diferença, que isso não é o mais interessante, mas se a gente analisar, é a filosofia e o que a gente afasta de dizer ideologia, que nós conservadores nós nos opomos à ideia de ideologia, né? Mas é o que ali dá base de qualquer linha de pensamento e do norte de qualquer política. Então é o essencial, é o trivial, né? Primeiro se aflora esse debate para depois desaguar, do ponto de vista prático, nas discussões de projetos de lei, né? E de ali outros instrumentos que, do ponto de vista prático, vão se transformar em políticas públicas, né? O debate dentro de uma casa política é extremamente interessante, né, deputado? Sem dúvida. Tanto para os parlamentares, como para quem está assistindo em casa, para o telespectador, para os jornalistas também, para a TV. Sim. É interessante, eu acho que é interessante para todo mundo, né, para toda a sociedade. Mas, deputado, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Tá ok. Voltamos já já. Olá, voltamos com o deputado estadual, doutor Diego Castro. Deputado, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Deputado, o senhor faz parte da Comissão de Segurança Pública aqui na casa. O senhor é um deputado oposicionista, né? Qual a expectativa neste colegiado, deputado? Bom, a expectativa é ajudar na formulação de políticas públicas, né, para que a Bahia supere o fracasso da segurança pública, né? Trago aqui dados interessantes que reverbera o fracasso do atual governo estadual na condução da política de segurança pública, né? Essa linha de governo que temos aí já está há 16 anos no comando do nosso estado, vai aí completar pelo menos 20, o que se espera, né? Até a próxima eleição geral de governador, que inclui-se a de governador. E se a gente analisar, até o ano de 2006, um ano antes da atual linha de governo assumir, a Bahia era um dos 7 estados
mais seguros do Brasil. A Bahia não figurava sequer entre os 20 mais perigosos. Curiosamente, de 2007 até o presente ano, estamos com a marca do estado mais violento do país. Sobretudo em 2012, que quando começou a se acentuar essa crise, né, aí na segurança. De lá para cá, foram 76 mil mortes no nosso estado. Se mata mais na Bahia do que em guerras aí, digamos que até de décadas no Oriente Médio. Então isso mostra o fracasso não só no que tange a parte repressiva, né, que não há de forma responsável, né, e de nenhuma forma, tanto também quanto na parte aí preventiva, educacional, que acho que foi o grande engodo do governo do estado, dessa linha de governo que sempre se diz aí adepta à questão da ressocialização, e o que a gente viu aí foi uma verdadeira fábrica de delinquentes em todo o estado da Bahia. Então, são questões como essas que a gente precisa superar, principalmente no que tange a um melhor tratamento à polícia militar, aos agentes de segurança em geral, que são aí os braços que tornam real a segurança pública no dia a dia de cada um de nós, né, e que estão aí entregues ao destino, entregues à própria sorte. Então, aqui esse nosso compromisso, né? Eu acho que o maior desafio nessa questão vão se desdobrar sobre isso. Deputado, eu costumo dizer aqui, com todos os parlamentares que estão aqui, que a comissão é o coração do parlamento, né? Todas as comissões por lá que se passam os projetos, que se debatem temas interessantes. E o meu questionamento ao senhor é a respeito de audiência pública. O senhor já tem ideia de sugerir alguma audiência pública no colegiado? Algum tema relevante, mais específico? Sim, sem dúvidas. Principalmente no que tange a questão da instalação de câmeras nos uniformes da PM, né? Eu acho um absurdo, isso precisa ter uma ampla discussão. O senhor é contra por quê, deputado? Eu sou contra porque é mais um instrumento de pressão à atividade policial. Atividade policial que já goza, se a gente pode dizer assim, né, ironicamente, de toda uma má qualidade nesse acompanhamento psicológico, né, que eu acho que é essencial, indispensável, em uma atividade que já é mal remunerada, já é mal vista, que já é demonizada, infelizmente, hoje, por culpa dessa leniência nas políticas de segurança pública do próprio governo do estado, né, que não valoriza os seus profissionais, que ali, na prática, representa efetivamente o braço da segurança pública nas ruas, né, contando com tudo isso, com uma má remuneração de péssima qualidade, uma das piores do Brasil, ainda agora tem de contar com esse mecanismo de pressão que impõe, na minha opinião, uma humilhação, porque quando você coloca a câmera, quando você impõe uma vigilância 24 horas nesses agentes profissionais, trabalhadores, você está dizendo que não confia neles, né? Você está dizendo que eles não são dignos da confiança do próprio Estado ao qual ele está prestando o serviço e da sociedade em geral ao qual ele está predisposto ali a proteger. Existem mecanismos que visam apurar e coibir... Mas quais seriam esses mecanismos? O próprio PAD, o Processo Administrativo Disciplinar. Tendo alguma irregularidade, essas irregularidades vão ser levadas, claro, à comissão, que vai investigar, né? E, se necessário for, passar até pelo controle judicial. Mas, nesse momento, com todos esses elementos que eu falei, que negativizam a qualidade da atividade policial, você colocar câmera no seu uniforme de trabalho é um atestado de descrédito, de humilhação e de desconfiança da atividade policial, que já é penosa e já é muito maltratada no nosso estado. Deputado, o senhor entrou aqui na casa, obviamente, recentemente, acho que não tem nem 10 dias, mas o senhor já apresentou 12 projetos aqui no parlamento, né? Perfeito. Fala pra gente a respeito do projeto que o senhor apresentou a respeito dos motoristas de aplicativo. Bom, qual é o benefício para esses motoristas? A ideia é isentar de IPVA, né, da arrecadação do IPVA, o imposto que incide sobre veículos automotores, esses profissionais, né, que tenham ali uma determinada quantidade de corrida anualmente,
que efetivamente demonstre, nesse caso aí, que eles utilizam isso para o seu sustento, para o sustento da sua família, é uma medida que vem também na ideia de diminuição da carga tributária. Que diminuindo a carga tributária, você beneficia, logicamente, a sociedade e o trabalhador, né? O consumidor, toda também, né? Todos ganham com isso. Em geral, a Bahia é campeã de arrecadação no Brasil. A Bahia tem uma das piores cargas e mais massacrantes cargas tributárias do país. Um tipo de medida, num momento como esse, né, de auspícios de uma nova crise econômica, o que se desenha aí, vem de muito bom grado, né? Porque esses trabalhadores vão ter um peso a menos na sua renda, no final do mês, no final do dia, o que é que seja, de acordo com como ele administra a sua renda, o seu orçamento, né? E, sem dúvidas, isso significa mais comida na mesa, isso significa maior liberdade financeira e significa bem-estar social. Essa deve ser a tarefa do Estado, não atrapalhar e facilitar a vida daqueles que contribuem, principalmente do trabalhador autônomo, que depende do seu próprio esforço ali, e o Estado, o mínimo que ele pode fazer, das melhores condições para que ele exerça com qualidade essas suas atividades. E interessante, deputado, eu estava lendo uma reportagem, uma pesquisa, que 35% dos motoristas de aplicativos, né, desses aplicativos de transporte, desistiram da profissão por conta da violência, por conta Sim. da gasolina. Então, já é uma forma de mantê-los, né, deputado? Exato. Além trabalho. Exatamente. Além desses problemas corriqueiros sociais que afetam a todos, né, como o da violência, que é outro grande gargalo, vem com essa finalidade, né? Tem toda uma função social, digamos assim, né? A isenção desse referido imposto e reverbera o que você acabou de nos trazer aqui, né? Uma maior segurança até para apostar, investir nessa atividade, que querendo ou não, toda atividade existe um risco de investimento, né? É o seu carro, é o seu tempo, é o seu suor que está sendo destinado ali, né? É a preocupação da sua família 24 horas com atividade que, querendo ou não, atividade que exerce um determinado risco e perigo. Então, vem nessa ideia de você dar um incentivo a mais, né? E uma opção, né, que é, dentre tantas profissões que existe regulamentação e dificulta a entrada, é uma opção de trabalho para muitas pessoas que não encontrem efetivamente um trabalho formal, que é o desejo de todos, né? Deputado, o senhor, a respeito desses projetos que o senhor já apresentou aqui, o senhor também tem um que é destinado ao IPVA e licenciamento, né? Explica para a gente. É para tirar o que é? Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. A ideia é desvincular né? a cobrança do IPVA da taxa de licenciamento, né? Hoje, infelizmente, se você for parado em uma blitz, você pode ter seu licenciamento pago, se não tiver IPVA, seu carro é apreendido, né? Então, por ser geralmente, nessa relação, o mais caro, né, a ser cobrado. Então, isso eu vejo como ultraje, né? Fere o princípio tributário do não confisco. Você não pode ter um bem seu arrecadado a pretexto de pagamento de tributo nenhum. Isso é completamente constitucional, um desrespeito ao contribuinte baiano, né, que já sofre, como eu disse aqui, com a carga pesada de um Estado que é voraz em arrecadação de tributos, mas muito ruim na contraprestação dos seus serviços. Então, vem para prestigiar o consumidor, o contribuinte, que faz toda essa máquina girar, né? E não pode ter esse tipo aí de, vamos dizer, cobrança excessiva e usurpação e até o sequestro de seus bens de forma abrupta, né, do Estado, por ele não dar condições aí, digamos, que plausíveis para que ele possa cumprir com suas obrigações tributárias, né? E uma forma também, acho que, de facilitar as pessoas que estão inadimplentes, é na hora poder pagar também, né, deputado? Exatamente, né? É uma das possibilidades que a gente pensa também de incluir no projeto, né? Por exemplo, a possibilidade de você poder cumprir ali com a sua obrigação através de PIX, que veio para facilitar
a vida de todos nós, de todo mundo, é verdade. Uma realização do governo, vou puxar a sardinha para o governo Bolsonaro, né? Uma realização que com certeza fez diferença na vida de milhares, né, de brasileiros, né? Então, a vida do Estado é facilitar, não é dificultar e nem impor mais barreiras para tornar a vida do cidadão difícil. Eu acho que se o Estado quer, de fato, mostrar que ele vem com o objetivo de promover o bem-estar social, ele tem que mostrar efetivamente com seus instrumentos cabíveis na prática que ele está fazendo isso. Deputado, qual a opinião? A gente tem pouco tempo ali, já me avisaram, mas eu gostaria de saber do senhor, de falar um pouquinho de política. Qual a opinião do senhor a respeito do bolsonarismo aqui no estado da Bahia e também no Brasil? Já que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não se reelegeu. Inclusive, ele foi o primeiro presidente da República a não se reeleger, né? Fora Temer, que não foi sequer candidato à reeleição. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Bom, eu acho que agora o momento é de avaliação, né? É um momento de fazer uma autocrítica de onde nós erramos estrategicamente para nós construirmos não digo um novo caminho, né? Na verdade, sim, um novo caminho, né? E vislumbrar a nossa volta, né? Porque querem ao poder, claro, como a gente deseja, a presidência da República, né? Porque queira ou não, né? Perdemos, não queríamos isso, mas o presidente Bolsonaro não continuou na presidência a partir desse ano de 2023, o que todos nós desejaríamos, né? E se impõe a rever as estratégias, né? A reavaliar todo esse cenário e manter viva essa chama, essa esperança que foi plantada da gente ter, de fato, na história, pela primeira vez, um governo que representasse tudo aquilo que nós, patriotas conservadores, desejávamos, né? O governo que preservou a família, que defendeu as nossas liberdades, né? Que defendeu, de fato, os valores do livre mercado, do livre comércio, da livre iniciativa, né? Que priorizou pautas importantíssimas, a exemplo, pautas pró-vidas, né? Como a defesa aí da vida, se posicionando contrário ao aborto, inclusive em alianças internacionais, como a gente viu, lamentavelmente, anteriormente, agora o atual governo voltou a fazer parte, né? E determinadas outras questões que antes eram tabu em discussão na nossa sociedade, né? Principalmente questão de burocracia. O Brasil se inseriu como uma das referências, por exemplo, no governo digital, né? De exemplo agora há pouco aqui do Pix. Então, todas essas pautas, essas medidas, né? Essas bandeiras que, durante esse governo, se tornaram efetivamente realidade na vida de cada um de nós brasileiros, né? Isso foi uma grande conquista, um grande ganho, e isso de maneira nenhuma a gente pode deixar se perder esses ganhos, essas conquistas. Agora, é claro que se pode fazer muito mais quando se está no governo. Então, o desafio é enorme de manter esse pensamento, essa linha de pé, né? Manter unidos cada uma das lideranças, cada uma das frentes, né? Principalmente de rua, né? E construir um novo Brasil, quem sabe a partir já do ano aí de 2024, que tem uma eleição municipal, uma crítica que eu sempre faço, precisamos tomar a política municipal, as prefeituras, as câmaras de vereadores, que vai ser fundamental para o sucesso da eleição de 2026. O senhor falou aí de 2024, o João Roma, que foi o candidato ao governo do estado, que teve, acho que, aproximadamente quase 800 mil votos, né, aqui na Bahia. Foi isso? Ele será candidato a prefeito de Salvador? Pelo PL? Bom, ainda não se teve essa discussão, né, efetiva com os demais membros, inclusive deputados do partido, para falar a respeito do cenário de 2024, né? Desejaria muito que o nosso partido tivesse um candidato próprio que representasse essas bandeiras, esses valores, né? Porque precisamos marcar posição e mostrar que, de fato, teremos um representante dessas nossas bandeiras no pleito majoritário de 2024. Agora, não foi conversado nada a respeito disso, nem do próprio presidente do partido hoje, o João Roma, e a gente espera que durante os próximos dias já tenha um determinado alinhamento aí, pelo menos, dessa questão, para que a gente possa
já apontar com uma certa segurança qual mais ou menos deve ser o caminho de 2024. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui. Infelizmente, Eu que o agradeço. nosso tempo acabou, passou rapidinho. Eu quero parabenizá-lo, senhor, como terceiro deputado mais jovem aqui do Muito Parlamento. obrigado. Te desejar boa sorte e uma oposição que é sempre importante, né? Ter oposição, ter situação dentro do Parlamento, ouvir todos os lados. Obrigada, deputado. Obrigado a você, eu que agradeço. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.